Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Quaresma, tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Queridos, hoje é quinta-feira. Hoje é dia 21 de março de 2024. O Evangelho que a Igreja nos propõe está em João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Abra o seu coração. É uma mensagem de conversão e vida nova para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram então em pedras para lhe as atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje, ele tem um final tremendo, no qual Jesus manifesta a sua divindade. A palavra eu sou, Yahvé, em hebraico, é o nome de Deus. Quando Deus se apresentou a Moisés e disse que Moisés fosse ao faraó e pedisse que libertasse o povo do Egito, Moisés disse a Deus: mas quem eu direi que me enviou? E o Senhor diz: diga que eu sou aquele que sou. Porque somente Deus é. Deus é no sentido de que Ele sempre existiu e que Ele se basta. E toda a criação, tudo aquilo que é criado, é sustentado por Deus pelos séculos. Nós não somos, Deus é. Eu nem sempre existi. Eu, especificamente, nasci no dia 2 de julho de 1980. Se a gente calcular aí 9 meses, eu fui concebido no ano de 79. Então eu posso dizer que passei a existir de 1979, em situação embrionária, gestacional, e nasci no dia 2 de julho de 1980. Antes disso, antes de setembro de 79 aproximadamente, eu não existia. Você também não existiu sempre. E nós só existiremos para sempre. As nossas almas humanas são eternas e existiremos para sempre porque somos sustentados por Deus. É como se Deus estivesse continuamente, 24 horas, eternamente pensando em você. E esse pensamento de Deus em você te sustenta pelos séculos dos séculos. Mas se por um minuto, imaginemos o que é impossível, mas façam um exercício de imaginação. Se por um segundo Deus cochilasse, tudo mais deixaria de existir. Se Deus cochilasse durante um segundo, todo o planeta Terra, a galáxia, o espaço sideral, tudo que existe, tudo que foi criado, deixaria de existir. Porque nada é, só Ele é. Ele é Deus. E aqui, os judeus se surpreendem com Jesus, quando Jesus diz que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Criador de todas as coisas, aquele que é. Antes que Abraão fosse, eu sou. E os judeus se escandalizam e
tomam pedras para apedrejar Jesus. E Jesus, atestando que realmente é Deus, passa por entre eles como a luz passa pelo vidro. Eles não conseguem agarrar Jesus e ele se retira. Isso nos mostra também que lá no Getsemane Jesus foi preso porque ele se deixou prender. Ele se ofereceu por nós como um cordeiro imolado. Ele se deixou prender. Ele é Deus. Foi o que ele disse para o próprio São Pedro. Se ele quisesse, Deus enviaria uma miríade de anjos que combateriam por ele. Ele se oferecia por livre e espontânea vontade. Aqui ele sai do templo, passa por entre aqueles homens como a luz passa pelo sol, porque ele é Deus, ele é. Esse final do evangelho de hoje é tremendo. Mas apesar de já ter meditado alguns minutos com vocês aqui sobre o final do evangelho, o ponto principal do evangelho de hoje nem é esse final, mas é o início. Olha o versículo 51, o que vai dizer nosso Senhor. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Esse é o núcleo do evangelho de hoje. A partir desse núcleo do evangelho, então, se desenrola a discussão de Jesus com aqueles fariseus, que eles disseram como que se alguém guardar a sua palavra não vai ver a morte, se até mesmo Abraão morreu. E aí Jesus termina dizendo que Abraão morreu porque Abraão era um homem, mas ele é Deus. E a sua palavra é eterna. Se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. E que palavra é essa de Jesus? Que palavra é essa? Os seus mandamentos. Os mandamentos são um penhor de vida eterna. Os mandamentos são tábua de salvação. Esse mundo é como um naufrágio, como um barco que afundou no mar. E sobraram 10 pedaços de madeira para você se agarrar. São os 10 mandamentos. E desses 10 pedaços de madeira que sobraram para você não se afogar no mar, desses 10 pedaços de madeira, 8 foram levados pelo vento, só sobraram 2. Sabe que 2 pedaços de madeira são esses que sobraram, nos quais você tem que se agarrar? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aquele que guardar a minha palavra não verá jamais a morte. Como são muitos os mandamentos, às vezes a gente pode até se esquecer. Mas então a gente resume essas 10 tábuas da lei em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas amar de verdade. Na meditação do vídeo de ontem eu citava 1 João, capítulo 3, versículo 18, e aqui eu sou obrigado a voltar novamente a 1 João, capítulo 3, versículo 18. Filhos, não amemos somente com palavras nem com a língua, mas por atos em verdade. A minha vida precisa ser pautada no amor a Deus, no amor aos irmãos. Todas as minhas decisões, todos os meus atos, todas as minhas atitudes, tudo que eu fizer, eu preciso pensar isso. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, isso que eu estou pensando, me conduz a amar ainda mais a Deus? Essa atitude que eu vou tomar em relação a esse meu irmão me conduz a amar ainda mais o meu irmão? Isso precisa ser a pauta da nossa vida. Amar a Deus, amar o irmão. Quem guardar a minha palavra não verá jamais a morte. Se você estiver agarrado a essas 2 tábuas da lei, os infernos não poderão te submergir. Agarre-se a essas 2 tábuas, no naufrágio desse mundo, até que pela morte, Jesus venha te resgatar e te levar para o alto da montanha. Aquele que guardar a minha palavra não verá jamais a morte. Pensa nisso. Que Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.